recebendo uma pressão por produtividade, e isso faz parte do capitalismo. É importante que o profissional seja um profissional produtivo, mas existe uma sensibilidade de quem está gerenciando aquele profissional para não levar ele além da capacidade dele, porque é justamente esse levar além que pode expor o profissional a riscos desnecessários. E depois, eu comecei com um conceito contraditório, né, que é fazer só obras com experiência prévia, contraditório com a questão da inovação, e eu vou terminar com outro ponto contraditório, num seminário de prevenção de queda, falando da cultura de investigação de acidentes. Os acidentes eventualmente acontecem, e é muito importante que haja uma cultura sólida de investigação de acidentes, com um corpo técnico independente, investigativo, buscando causas e não culpados. E um exemplo muito interessante disso é a indústria de aviação, né? Ela é tida como uma das indústrias mais seguras do mundo, e ela é uma referência no processo investigativo dos acidentes, né? O trabalho, né, a experiência prévia da empresa, então, no trabalho em altura, nesse caso, uma atividade simples, né, porque o trabalho em altura, nenhuma empresa paga um profissional, ou nenhum contratante paga uma empresa ou um profissional para acessar um local. Ela paga para ele executar uma atividade, né? Então, as atividades elas têm diferentes níveis de complexidade. Você pode estar trabalhando num prédio a 100 metros de altura, fazendo uma atividade de limpeza de vidro, uma atividade simples, ou, nesse mesmo prédio, você pode estar fazendo a substituição de vidros, né, em cima da Avenida Paulista, né, e esses painéis podem variar de pequenos painéis, de 1,5 m por 1,5 m, até painéis com 3,60 m de altura, né, por 2 metros de largura, de 200 e poucos quilos, que eles vão exigir outros tipos de equipamentos, ventosas pneumáticas, guinchos elétricos e profissionais com outro nível de competência. Esse outro tipo de atividade que a empresa pode vir a executar, esse é na Nova Dutra, após a queda de blocos numa rodovia, você tem blocos que não caíram, não chegaram a cair e ficaram na iminência de queda. O nome dessa atividade chama-se bate-choco. Então, você tem que tirar, muitas vezes, grandes blocos, né, que estão trincados e aqui teve uma grande ruptura e você vê até o chão, né, danificado. E essas atividades, às vezes, podem demorar semanas ou até alguns meses. Você não vai parar uma Nova Dutra durante semanas ou meses para poder executar esse tipo de atividade. Então, gera uma exposição muito grande, né, 200 mil carros passando por dia, ou, no caso, esse já é uma recuperação estrutural numa barragem. Você vai trabalhar em diferentes pontos da barragem, tem pontos de maior exposição, menor exposição, além do tipo de recuperação estrutural, identificação de trincas que possam vir a comprometer a barragem. Então, são diferentes escopos dentro do trabalho em altura, né, que vão exigir diferentes experiências e competências da empresa. As condições de trabalho em norma, quando você está numa ferrovia fazendo a contenção de um corte em talude, às vezes você encontra umas situações com um acesso super restrito, né? A locomotiva e os vagões super próximos, né, do talude. Então, aí você tem que saber quais são as normas que vão reger, as normas regulamentadoras e as normas e as recomendações técnicas, as NBRs de qualificação de profissional de acesso em altura, os procedimentos, né, o processo de trabalho em altura, e a NR35, que é o acesso por corda, o anexo 1. Aqui você tem um zoom, né, de como é que funciona o corte do talude. Se você tiver nesse ponto, né, com a corda, ou se a corda, né, prevenção de queda em altura, se a corda tiver de maneira inadequada na parte inferior, qualquer elemento do trem pode pegar a corda e arrastar esse profissional indefinitivamente, porque um trem, né, carregado com 110 toneladas em cada vagão, com 200
200 composições, ele vai demorar 1,5 km para parar. Se você pisar no freio, você vai... e, nesse caso, a norma regulamentadora, eu botei esse exemplo porque ela está em consulta pública. É a norma de solo grampeado. E é interessante, se você não tem uma norma, pode fazer consulta a normas internacionais ou normas que já estão sendo desenvolvidas, né? Ainda na avaliação pré-obra, né, você tem uma condição que deve ser avaliada previamente, que esse ponto da obra, no outro ponto você não tem esse problema, você tem um talude tranquilo, mas nesse ponto você tem, né, queda para os dois lados. Então, assim, tem que prever uma linha de vida nesse ponto, uma linha de vida que vai ser temporária para a atividade, né, você vai executá-la só enquanto estiver executando a atividade de contenção, mas é importante você prever isso na fase orçamentária, porque se você não tiver no orçamento, cabe ao engenheiro fazer a gestão orçamentária, se ele vai colocar ou não vai colocar, não tinha no orçamento. Então, assim, para evitar esse tipo de decisão, o planejamento, o projeto dessa linha de vida, tá? E aí a norma 16325, que rege os ensaios, os tipos de linha de vida. Nesse caso, recuperação estrutural e substituição de aparelhos de apoio em pontes ferroviárias, você tem aí 90 metros até a parte inferior. Como que vai funcionar o resgate desse profissional? Ele vai ser resgatado por baixo, tem acesso, ele vai ser resgatado para cima. Como que vai funcionar esse resgate? Né? Todas são condições. Esse é o Templo de Salomão, aqui da Igreja Universal, aqui em São Paulo. E aí, se você não tem um sistema de ancoragem que foi desenvolvido, né, aqui tem trilhos embutidos, né, aqui tem um sistema de acesso para poder acessar esses trilhos. Se você não possui sistema de ancoragem que foi planejado, incorporado dentro do projeto, você não consegue fazer isso aqui. Isso aqui está a 60 metros de altura. Numa entrada, você não tem condições para poder executar essa obra, essa manutenção, desculpa. Então, também, esse já é o anexo 2, que é sistema de ancoragem da NR35, que rege esse tipo de atividade. Então, essas são diferentes condições de trabalho, né, que têm que ser previamente identificadas e planejadas. Opa! Bem, aqui a gente está entrando dentro da experiência do profissional, né? A importância de você designar profissionais adequados para aquelas atividades. Não a empresa, mas o profissional. E no trabalho de acesso por corda, existem 3 órgãos que são órgãos regulamentadores que atestam e certificam esses profissionais de acesso por corda. Você tem a IRATA, que é um órgão internacional, que é o International Rope Access Trade Association. Você tem a ANEAC, Associação Nacional de Empresas de Acesso por Corda, e a ABEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Todas elas com 3 níveis de certificação, 1, 2 e 3, sendo 1 o nível introdutório. O nível 2 já vai ser mais extenso na parte de resgates, e o nível 3 seria um nível que o profissional ele tem uma competência, né, muito superior da identificação e análise de riscos, e o nível 3I, que é um instrutor. Então, o nível 3 e o nível 3I são instrutores. Então, assim, o acesso por corda ele é simplesmente o início, né, de qualificação de um profissional que vai trabalhar em altura. Coincidentemente, essas 2 fotos são obras executadas na Vale, na mina de Águas Claras, e aqui a gente está executando um canal de drenagem. Você não vai colocar um profissional que não seja um armador para poder fazer a montagem de uma calha moldada em loco a 300 metros de altura. Então, é muito mais fácil você ensinar um armador a poder fazer o trabalho em altura com segurança do que ensinar um alpinista a fazer armação, ler planta, virar ferro de 20 milímetros de diâmetro, né? Então, esse outro aqui são ensaios em tirantes. Então, você tem aqui macacos hidráulicos, né? Você vai ensaiar esses tirantes a 20 toneladas. Aí você tem deflectômetros com
décimo de milímetro de precisão para saber qual é a distensão que está tendo nesse tirante. Demora um ensaio que demora 4 a 6 horas para ser executado. Novamente, você precisa de um profissional qualificado, treinado para poder fazer esse tipo de atividade. Né? Aqui você tem o hidrojateamento de ultra alta pressão em tanques. Então, assim, ultra alta pressão, para vocês terem um entendimento comparativo, o hidrojato normal ele tem 1000 PSI. O hidrojato industrial ele tem 3000 PSI. Esse hidrojato ele tem 45 a 60 mil PSI. Então, ele usa EPIs de aço, né, botas de aço, porque se ele passar esse jato a 45 mil PSI, ele perde os dedos e tal. Então, tem todo um treinamento. Você não, né, ele pode machucar o colega dele, ele tem que ter toda uma capacitação. E esse seria trabalhos em refinaria, né? Aonde que esse profissional vai trabalhar? Ele conhece os químicos do tanque que ele está trabalhando? Houve um caso numa refinaria na Bahia, onde as cordas, né, elas estavam trabalhando num tanque de solvente, as cordas elas foram dissolvidas e houve uma fatalidade. Dois profissionais tiveram queda em altura, né, e foram a óbito. Então, assim, cada uma dessas competências, elas têm conhecimentos super específicos e o fato de você saber fazer trabalho em altura não qualifica necessariamente você para essas atividades. Então, o conhecimento do escopo de trabalho, como eu disse, você tem a empresa ela é contratada para um escopo principal, mas esse escopo principal ele se divide numa EAP, né, que é uma estrutura analítica de projeto, e aí você desmembra todas as subatividades e te dá uma melhor visibilidade dos riscos de cada uma dessas atividades, né, de quais são os métodos preventivos que você tem que executar. Então, você tem uma melhor noção. E, desculpa, só retornando aqui, eu esqueci de mencionar que um outro fator super importante na prevenção de riscos é o direito de recusa, que tem que ser apresentado para os profissionais. Então, os profissionais têm que estar muito conscientes e ser instruídos que eles têm o direito de recusa. Então, você fala, profissional, pô, o João faltou hoje, você pode pegar o hidrojato ali? Ele tem que chegar e falar assim, doutor, desculpa, fulano, desculpa, eu não vou. Eu não me sinto seguro, educadamente, eu não me sinto seguro, acho que posso estar me colocando em risco, acho que eu não tive treinamento, me dá o treinamento que aí eu vou. Na próxima eu vou nessa. Então, assim, isso tem que ser dito periodicamente, né? Isso eu não podia deixar de falar isso, porque isso previne acidentes. Tá? A análise de risco, você faz uma análise prévia, mas quando você inicia uma atividade, primeiro que o risco daquela atividade, à medida que você, por exemplo, nesse talude, você vai descendo, você vai mudando a geologia, você tem rochas no início, você tem solo depois, as inclinações mudam, a atividade é a mesma, ele está fazendo perfuração, instalação de tela, ou ensaios em tirantes, é a mesma atividade, mas os riscos eles vão mudando e eles têm que ser abordados periodicamente. Então, cada atividade ela vai ter um risco e todas as atividades juntas vão ter um risco entre si. Então, você aqui está tendo perfurações, instalações de tela, uma limpeza mecânica e o transporte de carga externa com a aeronave, todas essas atividades elas têm que ser coordenadas de tal maneira para poder eliminar os riscos. Um outro exemplo aqui interessante é que quando o profissional trabalha em altura e ele está pendurado, é diferente de você fazer uma atividade com o pé no chão. Então, você está pendurado, você está, né, se você roda, se bater um vento, né, nesse caso ele está utilizando nesse caso ele está usando uma perfuratriz, uma aparafusadeira pneumática, e ela, quando ela dá o torque na porca que está aqui, preso nesse tirante, que está segurando essa tela de alta resistência de contenção, ela dá um tranco.
Ela dá um tranco significativo. E se ele está pendurado, ele está numa condição pendurado, ele pode se machucar ou ele pode até nocautear esse profissional. Ele pode ser nocauteado por esse tipo de equipamento. Né? Então, é importante que durante a execução da atividade, ainda na prevenção de quedas e de riscos e acidentes, você bota uma ferramenta que vai travar e vai impedir que você receba esse coice desse tipo de equipamento. Então, mais um exemplo do que contribui na prevenção de acidentes. E aí, tudo isso, você pode, numa análise de risco de tarefa, né, num planejamento detalhado, apontar todos esses riscos e ir tratando, né, cada um dos riscos, né, perigo de acidente, o que eles podem ocorrer, quais são as causas e as medidas de mitigação ou eliminação dos riscos. Tá? Essa é uma outra que dá uma visibilidade, né, de diferentes atividades concomitantes e você evitar, né, o cone de influência dos profissionais que estão executando determinadas atividades. Opa! A parte físico e comportamental, né? Então, assim, durante o DSS, é muito importante que você faça né, você explica os riscos que estão envolvidos naquela atividade daquele dia, o profissional assina a presença dele e, do lado do nome dele, tem um hemociograma que vai dizer se ele está apto, se ele se sente apto a executar aquela atividade naquele dia, né? Ou se ele está numa condição que ele sente, ele bota essa carinha, né, que ele está regular, ou se ele bota ruim, às vezes você nem pergunta, vai para casa. Você fala, vai para casa, amanhã a gente conversa. Obviamente, se o profissional todo dia, né, começa a botar ruim, você tem que... O que está acontecendo? Ou ele aparece toda segunda-feira com ruim, né, aí fica complicado. Segunda-feira o cara chega lá ruim toda segunda, aí é ruim. Né? Então, isso é muito importante. A outra então, assim, o hemociograma, o boletim informativo, os banners de equipamentos de acesso, a caixinha de livro de sugestões e reclamações, o etiloteste. O etiloteste a gente iniciou há algum tempo a prática, né? Primeiro aleatória do etiloteste, depois, né, após festas e períodos de festa que acontecem, né, na segunda-feira, muitas vezes a gente começou informando que ia fazer o etiloteste e, ocasionalmente, fazendo surpresa. No trabalho em altura, se o profissional ficou bebendo além da conta, né, até tarde, até às 3 da manhã, ele chega com um nível bem elevado de álcool no sangue. E aí você vai botar um profissional numa daquelas, né, situações de exposição, às vezes alcoolizado. A gente já pegou 2,3 e às 7 da manhã ele assopra, ele está em algumas situações embriagado. Então, é lamentável, né, e isso tem que ser tratado de maneira muito cuidadosa, porque ele se confunde com situações que são de doença, que tem que ser tratado pelo corpo, né, médico da empresa, né, ou encaminhar para alguma situação. Mas você não pode botar um profissional que esteja alterado, né, um motorista, às vezes só para... Já aconteceu também, um motorista, né, que vai operar um equipamento. E a gente dá liberdade para ele falar, ó, não venha, porque se você vier e for pego no etiloteste, é justa causa, e ele já sabe que é justa causa. Então, a gente chegou agora a implantar, a gente está deixando o etiloteste no ônibus. Então, se você tem o profissional ele está alojado, né, ele vai pegar o ônibus da empresa para ir para o canteiro, o etiloteste está ali no ônibus. Quem quiser pegar o etiloteste no ônibus, acho que eu vou ficar por aqui mesmo hoje. Então, assim, ele tem essa condição. E a outra são as inspeções de acesso por corda com os níveis 2 e 3. Então, isso também é uma boa metodologia para prevenção de acidentes, quando você
tem inspeções para ver se eles estão executando os nós, fazendo a segurança, né, corretamente. As inspeções surpresa de níveis mais elevados de acesso por corda também são importantes. A pressão por resultado, né, quando a gente participa de concorrências, né, como eu mencionei anteriormente, a gente entra com preço apertado, o departamento de suprimentos da empresa dá aquela apertada, a obra importante, estratégica para a empresa, a gente pega o serviço com produtividades, aí acaba pegando uma semana de muita chuva, não consegue trabalhar, e a empresa fica pressionada, ela fala para os profissionais, e agora? A gente tem um cronograma de entrega, né, o shopping, a obra vai ser entregue. Como é que você administra isso? Sempre privilegiando a segurança. Então, aqui, nesse gráfico, esse é um gráfico que você tem o custo real, em azul escuro, né? O custo previsto, que é o orçamento, em verde claro. Então, o custo previsto está superior nas atividades ao custo real. Então, isso faz com que o desvio fique abaixo de zero. Ou seja, essa é uma obra boa, né? Essa obra está bem gerenciada, está dentro do orçamento. Mas se essa curva de desvio estivesse muito acima, pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado nesse nível de pressão, não se deve comprometer a segurança. A cultura investigativa, uma vez ocorrido o acidente, né, você montou um colegiado de profissionais para fazer aquela investigação, profissionais com perfil investigativo, né, eles vão o que aconteceu, onde que aconteceu, quando aconteceu. Quando o acidente acontece, sempre é uma sequência de falhas, né, que ocorreram. Então, o que aconteceu? E aí você vai fazendo as perguntas do porquê que aconteceu, né? Vários porquês vão te levar a diferentes causas, e aí depois você vai desmembrar se elas foram falhas de processo, medidas, foram pessoas, meio ambiente, infra, equipamento, materiais, ou a causa foi saúde e segurança. Tá? Então, depois de você fazer essa investigação, né, sempre buscando a causa, não a culpa, porque faz parte desse processo, né, entrevistas, né, você fazer entrevistas e você chegando tem que ser meio detetive, né? E depois é importante que você retroalimente a empresa inteira, pessoas que tiveram, que têm outras obras que não tiveram aquelas situações, elas podem ser educadas, né, para aprender com os erros dos outros, né, e eventualmente congressos e tudo mais, para evitar que tenha o mesmo acidente. Então, causa, o que, quem, como, quando, você faz uma análise. Bem, deixa eu ver aqui. Bem, eu vou mostrar agora um vídeo para vocês, um vídeo rápido, que na verdade, ele foi solicitado por um cliente, apresentação de diferentes tecnologias, e as soluções, elas sempre buscam, né, a redução da exposição do profissional. Como o Daniel mostrou anteriormente, você muda a metodologia do concreto em loco para o pré-moldado, com o objetivo de reduzir a exposição do profissional a situações de risco. Então, na utilização do helicóptero, né, como mostrado anteriormente, em vez de você ter centenas de profissionais carregando, né, naquela obra foram 10.000 toneladas de material em 300 metros de altura por 200 metros de extensão lateral, né, num ângulo de inclinação que foi de 20 graus até 70 graus, levando o material, você leva de aeronave ponto a ponto, você pode levar, fazendo carga externa, levando ponto a ponto, e isso permite uma ergonomia, isso evita acidentes. A mesma coisa para transporte de carga por cabos, né, e diferentes soluções que a gente vai procurar mostrar aqui para vocês.
muito obrigado aí pela oportunidade para poder mostrar algumas das atividades. Obrigado, Juarez. Obrigado, Juarez. Agradeço muito a apresentação do Jean. Eu vou pedir para o Daniel voltar aqui. Nós temos um tempo, pedir para o Jean ficar também. Nós temos um tempo para perguntas, né? Se o pessoal quiser fazer alguma pergunta. Se puder apagar essa luz aqui, a gente não consegue ver, ou acender as luzes para a gente poder ver o pessoal interessado em pergunta. Então, ô João Pedro, você fica com o microfone, vamos identificar quem quer fazer pergunta. Pode vir, Daniel. Vamos lá. As luzes aqui, quem é que consegue acender? Oh, muito obrigado. Jean, primeiramente gostaria de parabenizar. Sua empresa é uma empresa maravilhosa. Nós, da engenharia, vemos poucas belezas como a da sua empresa. Então, isso é muito legal. E deu para ver que seus projetos são variados, né? Isso exige um estudo profundo para pegar o projeto, para pegar a obra. E também uma variedade de equipamentos muito grandes. Por exemplo, esse drone, eu vi um drone poderoso aí, né, que leva equipamentos. A nível de estrutura de empresa, o quanto você investe em aquisição ou quanto você investe em locação de recursos atualmente para desenvolvimento dessas complexas obras? Bem, alô, está ouvindo? Está ouvindo? Bem, há muito tempo, na realidade, o DNA da empresa, a gente focou nisso. No mercado super competitivo, a gente focou para poder atuar em situações mais complexas e poder ser percebido pelo mercado para poder fazer esse tipo de atividade com segurança. Então, obviamente, o principal são as pessoas, né, que abraçam esses desafios, porque diversas soluções não existem. Né, a escavadeira Spider, que a gente demonstrou ali, a gente adquiriu ela na Suíça, né, existem 4 fabricantes no mundo, os suíços, alemães, né, a parte mecânica alemã, né, ela é excelência, eles são os melhores, a gente acabou adquirindo o melhor, porque você colocar uma escavadeira numa condição dessa, sem manutenção na América Latina, ela tinha que ser muito boa para não poder. E aí, quando a gente chamou a empresa suíça aqui e perguntou como é que eu desço no talude, o cara falou assim, nunca fizemos. Né? O fabricante nunca tinha colocado dentro daquela condição. E aí você senta todo mundo em volta da mesa e começa onde que estão os riscos aqui? Né? Então, assim, esse equipamento ele tem um guincho hidráulico de 8 toneladas, que é controlado pelo profissional. As agarras dela seguram a Spider num ângulo de até 70 graus, mas o guincho é um backup. Né? E aí até um engenheiro de segurança da Vale, essa obra foi executada na Vale, e um engenheiro de segurança da Vale falou assim, e se a gente colocasse 2 ancoragens adicionais nas rodas e conectasse elas com um tifó e botasse profissionais para, se o guincho hidráulico, que já é um backup, falhar, você ainda ter 2 pontos. Aí a gente comunicou para a fábrica, e a fábrica falou assim, nunca fizemos. Eu falei, você poderia desenvolver onde botar essa ancoragem para não desbalancear a máquina, né, e para não botar num lugar onde não tem resistência para poder segurar numa eventual queda? E aí a fábrica desenvolveu o ponto de ancoragem, e hoje a gente opera com esses pontos de ancoragens adicionais na máquina. Então, assim, o drone de carga ele está em desenvolvimento, né, justamente para substituir o helicóptero, porque o helicóptero é um recurso ele é um recurso caríssimo, ele é gerenciado por minuto, mas ele é mais barato do que fazer na mão. Né? A gente estudou 5 alternativas de execução da obra e o helicóptero se mostrou o mais econômico. E quanto que a gente investe de recurso? Uma recomendação interessante, recentemente teve uma feira na Alemanha de máquinas, equipamentos de engenharia,
que chama-se Bauma, ela é a cada 2 anos. Então, assim, você vai numa feira, você vê. Então, assim, hoje, nessa feira, a gente teve a oportunidade de essas escavações. A gente viu, foi em Munique a feira, o fabricante suíço estava com a escavadeira em Zurique, e ele estava em Munique, operando a escavadeira em Zurique. Então, a gente já está indo para a operação remota, né? Então, assim, isso está em desenvolvimento também. Então, assim, é importante ficar antenado com o que está acontecendo no mundo, né, em termos de soluções. Perfeito, obrigado. Mais uma aqui. Queria fazer uma pergunta para o Daniel, em termos de custo também, quanto representa esse projeto na área de segurança no custo total da obra em percentual? Vocês chegaram a avaliar isso? Porque as empresas hoje, não as boas, né, mas todo mundo acha que esse investimento é custo e que isso vai dar problema, tal. Todo mundo enxerga a coisa muito no hoje, sem pensar no amanhã. E vocês chegaram a avaliar esse valor? Não no total, mas, por exemplo, para o projeto de pré-moldados, que foi um dos grandes ganhos que a gente teve, a gente tem um custo muito próximo daquilo que foi estudado. Só que quando você olha em termos de produtividade, em termos de todo o processo, a cadeia toda, acaba que, no final das contas, acaba ficando mais barato, porque se você tem um acidente, a gente não estou falando de custo de acidente aí, né, mas se você tem um acidente para uma obra dessa, por uma queda de andaime, por um negócio desse, isso aí já acaba se pagando esses custos a mais que você tem, acaba pagando. Claro que é muito difícil mensurar, mas, com certeza, o ganho é muito grande. Então, é muito difícil mensurar esses custos assim. Mais alguma questão? Por favor, Miguel. Bom dia, Daniel. Parabenizando. Primeiro, foi fascinante ver aquele processo de caminhar dentro das instalações, tudo. Agora, eu queria saber como que é para elaborar esse projeto em 3D, isso dá muito trabalho para chegar nesse ponto que tu pode caminhar dentro do... Miguel, obrigado. Assim, o trabalho é só a mudança do mindset dos profissionais que trabalham na empresa, né, na projetista. Porque ele desenvolve um trabalho já em 3D, então ele já não desenvolve mais planta em 2D, agora é 3D em tudo. Então, o projeto já foi desenvolvido todo desde lá de trás em 3D. Então, é mais um treinamento do profissional na ferramenta, é mais um trabalho dessa forma. O trabalho é muito grande, claro que para compatibilizar depois é um grande trabalho também, tem que renderizar, tem várias coisas para se fazer, mas hoje com a tecnologia que é usada, né, com o AutoCAD, 3D, com tudo que você faz, ele já explode para isso. Então, é mais simples e um visual muito bacana, né? Bom dia, Daniel. Primeiramente, parabenizar pela sua apresentação. Eu tenho uma dúvida em questão, você mostrou aí sobre o rejeito da mineração. Teve os acidentes aí, vocês têm já algum planejamento para futuramente, como vocês vão trabalhar com esses rejeitos? Como é que é seu nome? Lier. Lier? Isso. Assim, eu não me preparei para falar desse tipo de coisa, porque como o simpósio está falando em altura, né? Então, que eu aproveitei a sua presença, claro. E o senhor apresentou a questão do rejeito ali, aproveitar a oportunidade também, que você está aqui, né? Não, claro, mas assim, tem um site da Vale preparado para isso. Se quiser qualquer dúvida, é só entrar lá no Vale Reparação. Dentro do site da Vale tem todas as dúvidas e perguntas para esse tipo de processo. Então, pode ficar à vontade, quem tiver alguma dúvida, algum processo, pode ficar à vontade de entrar lá. Eu não trabalho nessa área, então eu não consigo falar sobre esse processo. Fato que a Vale está fazendo muita coisa, então, qualquer dúvida, qualquer problema, pode entrar nesse site lá, que tem todas as respostas. Muito obrigado, então, mais uma vez, né, Daniel, Jean, pela apresentação, pela excelente apresentação. Nós vamos, então, passar para o próximo bloco, próximo tema. Eu convidaria agora, nós vamos ter a oportunidade de ver um case do setor
de energia eólica. A palestra enfim, é realmente um case apresentado pelo diretor da Inovarum, o David Bonfante. Peço ao David que venha assumir aqui o posto. O passador, em algum... Está aí, né? Ok. Som. Bom, bom dia a todos, senhoras e senhores. Bom dia também ao pessoal que está assistindo via YouTube. Previamente apresentado, David Bonfante, meu nome. Viemos de Criciúma, Santa Catarina, a convite, indicação do Gianfranco, já agradecendo, muito obrigado, e obrigado também aos organizadores. Bom, esse pequeno mapa, para mostrar algumas regiões que a Inovarum já vem atendendo hoje. A Inovarum é um bebezinho ainda, uma empresa que nasceu em 2012, mas estamos aí alavancando os serviços de gestão, treinamentos, projetos em áreas de segurança do trabalho a nível de Brasil. Viemos trazer um pouquinho... Eu posso trocar o microfone, que está... Som. Ok. Então, trazer um pouquinho sobre a segurança em altura em energia eólica. Obviamente, nós trabalhamos com regulamentados por todas as normas regulamentadoras, via Ministério do Trabalho, ABNTs, normas nacionais e internacionais. Enfim, vamos trazer um pouquinho sobre trabalho em altura em parques eólicos. Hoje, a energia eólica no Brasil é tendência, tá? Uma tendência muito grande. Já estamos chegando aí, se não já chegamos estamos em segundo lugar já na geração de energia no Brasil. Em número de aerogeradores, em média, nós temos instalados no Brasil cerca de 7.500 aerogeradores, então isso distribuindo energia em todo o nosso país. Um dos itens que a gente já trabalhou e já consolidou com um dos fabricantes de aero foi o quê? A certificação dos sistemas de ancoragem. Nós estamos tratando aí de uma altura de aproximadamente de 90 a 120 metros de altura dos nossos trabalhadores, entre inspeções, acessos normais, manutenções, enfim, toda forma de acesso, se tratando, obviamente, também o simpósio ele tem cases de sucesso na redução do trabalho em altura, eliminar o trabalho em altura, mas na geração de energia eólica, infelizmente, isso a gente não consegue atingir. O que nós trabalhamos é na parte da prevenção dos nossos trabalhadores. Então, essas certificações dos elementos de ancoragem, que a gente precisa o quê? Garantir que estes elementos, eles ofereçam a segurança adequada ao trabalhador. Ou seja, que ele, após instalado, ele não vá, uma eventual queda, um eventual sinistro que venha ocorrer no equipamento, eu não vou expor o trabalhador ou não vou deixar de protegê-lo contra essa queda. Então, esse é um dos objetivos. Então, para tudo isso, a gente tem todo um estudo. Então, a gente pegou um corpo de prova, que é justamente uma parte real do aero, do formato que ele é feito. Então, esses são os olhares de ancoragem. Lembrando que nós não desenvolvemos essa parte do olhar, mas a gente fez, sim, a homologação, os testes, junto com a engenharia da empresa. Eles desenvolveram um melhor sistema. Por quê? Porque também, todo quanto é equipamento instalado no aerogerador, ele influencia na geração de energia. Então, por isso que deve-se escolher o melhor caso. Então, a gente fez, em conjunto com um desses fabricantes, a gente fez os ensaios estáticos. A gente sabe que a NBR 16325 ela traz uma quilagem de tração nos olhares, mas a gente passou além do que a norma nos recomenda. Então, a gente aplicou 3.000 kg-força nos olhares a uma velocidade de 50 milímetros por minuto. Vou passar um...
Esse é só um vídeo em laboratório que a gente colocou só para demonstrar para o pessoal. A gente está simulando essa aplicação de 3.000 quilos de força no olhal, né, no corpo de prova, que é o corpo de prova, que é uma parte do aero, né? Logicamente, a gente teve que cortar esse corpo de prova, esse pedaço, porque... Não, é que ela está deslocando nos furos. Até ela se ajustar. Tem que ser bem justo o parafuso. Então, esse foi um teste de tração que a gente fez. Então, 3.000 quilos de força aplicada. Logicamente, todo elemento, né, todo material, ele sofre um tipo de deformação, mas após as deformações ocorridas, a gente faz o quê? Faz os testes, porque o elemento mecânico ele sofreu a deformação, mas como não houve ruptura, mas como que sabemos se a estrutura metálica desse material ela sofreu alguma avaria interna? Então, a gente faz testes de ultrassom e com ensaio também com líquido penetrante e reveladores de trinca. Qualquer elemento que venha a acontecer com essa parte mecânica, ele estaria aparecendo após esses testes. Tá? Posto isso, né, alguns documentos que são necessários também para entrega, não só nesse trabalho que a gente fez, mas em todos os trabalhos de instalações, inclusive com sistema de ancoragem e linha de vida. Laudo técnico com as informações e a RT, principalmente da engenharia mecânica, engenharia de segurança, conforme a atribuição que o CREA exige e permite, né? Além disso, nós temos o quê? Nós temos a parte de instruções técnicas e procedimentos de trabalho. Porque hoje, 1 minuto de um aerogerador parado, deixando de gerar energia, ele custa milhares de reais. Certo? Então, obviamente, eu tenho que ter toda uma equipe preparada para isso. E eu tenho que garantir a segurança dessa equipe numa eventual interação. Eu não posso criar esses procedimentos, criar essas análises no momento de uma manutenção. Isso já tem que estar pronto. Por exemplo, nós tivemos uma intervenção agora que o vento ele acabou fazendo o deslocamento das torres de transmissão, não dos aerogeradores, porque a gente tem a geração e tem a transmissão até as subestações. E o vento acabou deslocando essas torres. Bom, obviamente eu preciso de uma equipe a todo vapor, treinada, capacitada, principalmente com os procedimentos e as instruções técnicas, para estar fazendo essas intervenções, essas manutenções e realinhando essas torres para manter o parque em funcionamento. Então, nós temos um fluxograma com o procedimento, e nós temos o quê? Que, obviamente, acessar as torres. Não existe outra forma de realinhamento de torres, senão frouxar todos os parafusos, todos os montantes e fazer essa torre voltar para o lugar, ou seja, de forma manual, ou com catracas, com cordas, tifor, talhas, enfim, com todos os equipamentos. Então, essa equipe ela tem que agir, e um dos itens, por exemplo, é o quê? A subida na torre de transmissão. Certo? Nós temos que fazer a subida na torre de transmissão, onde a gente tem que seguir, passo a passo, quais são, né, os elementos para o trabalhador seguir e trabalhar de forma segura. Então, sempre lembrando, já foram falados diversas vezes aqui no simpósio, sempre lembrando fator de queda, né, tendendo menor do que 1.
Além disso, quando a gente fala sobre energia eólica, todo mundo lembra do aerogerador, né? Todo mundo lembra lá do famoso catavento. Mas não é só o aero que move um parque. Como eu falei, nós temos o aerogerador, nós temos as torres de transmissão. Um parque instalado, nós contamos hoje com linhas de transmissão de mais de 20, 30 quilômetros de linhas de transmissão. Então, são 80, 100, 150 torres de transmissão, e todas essas torres elas dependem de manutenção. E, por incrível que pareça, muito mais manutenções são feitas nas linhas, nas redes de transmissão, do que no próprio aerogerador. Correto? Então, além disso, nós temos o quê? Os instrumentos de medição. Nós precisamos medir vento, temperatura, direção, tudo isso, todo esse sistema de controle, ele vai estar onde? Ele vai estar nas torres meteorológicas. Então, todos esses instrumentos, eles precisam ser inspecionados, precisam ser feitas as leituras, limpeza, troca de cabo, enfim, isso precisa estar em funcionamento. A geração de energia, ela precisa estar 100% em funcionamento para ela poder estar dando lucro, senão ela tem apenas custo. Porque uma curiosidade, quando a gente pensa que um aerogerador ele está parado, não está gerando energia, ele não tem custo. Ele tem sim custo, ele existe o consumo de energia, porque tem todas as placas eletrônicas, sistema de aquecimento, motores de giro, então ele consome muita energia. Então, ele parado, ele está dando prejuízo. Além de estar dando perda de ganho, ele está dando prejuízo porque ele tem o consumo de energia. Tá ok? E como fazer um trabalhador acessar essas torres meteorológicas? Nós temos torres instaladas em parques de 90 a 120 metros de altura, com 60 centímetros de largura. Então, como fazer o trabalhador acessar isso de forma segura? Então, faça parte o quê? Da instalação dos sistemas de linhas de vida. Né? Aqui tem uma foto para vocês verem a dimensão da altura. Você vê a altura que a gente está do chão. Né? A gente está acima da linha dos aerogeradores. Então, o trabalhador ele tem que estar realmente seguro, e essas linhas de vida elas precisam estar instaladas na forma vertical. Por quê? Porque ele precisa também subir com segurança e agilidade. Então, às vezes, ele batendo o talabarte, é mais demorado ele fazer esse acesso. Então, faça o acesso através da linha de vida vertical com o trava-quedas. Além disso, como eu falei, não só os aéreos que movem um parque. Nós temos a parte administrativa, onde muitos gestores, às vezes, eles esquecem um pouco dessa área, dessa parte. Nós temos o quê? Os parques, né, temos os escritórios administrativos. Bom, esses galpões, eles precisam ser acessados, porque a maioria dos parques, eles estão em regiões litorâneas. Então, muitas manutenções são geradas em pavilhões, nas edificações. Então, isso também precisa ser acessado de forma segura e precisa ser garantido a segurança dos trabalhadores também nessas edificações. Então, as linhas de vida flexíveis e permanentes. Tá? As escadas, né, olhais de ancoragem são as soluções também ofertadas, né, dentro de um processo de fabricação. Eu trago aqui uma espécie de um ensaio dinâmico, porque a gente sabe que os trabalhadores, muitas vezes, eles não acreditam, né? Eles não têm a crença, mas isso não funciona, isso não vai aguentar. Às vezes instalam um olhar de ancoragem que, a olho nu, parece que ele é fraco, vamos dizer assim. Não, mas isso aí não vai oferecer segurança para mim, eu não vou me conectar nisso. Então, a gente pegou, às vezes a gente prova para o trabalhador que ele está errado quanto a isso, né? Então, o que a gente fez? A gente colocou um corpo de prova, né? A gente colocou um corpo de prova de 100 quilos, uma célula de medição analógica, né? Porque a gente fez, esse teste que a gente fez foi simplesmente para provar aos trabalhadores que eles estavam desconfiando, entre aspas, né? Eles desconfiavam que isso não vai oferecer a segurança durante a minha atividade. Então, a gente pegou um caminhão, fez aplicou um olhar que eles vão utilizar e fez a soltura do corpo de prova de 100 quilos, que é a simulação da queda de um trabalhador. Então, a gente fez a leitura, mediu o resultado e mostrou para eles.
que é a força de impacto gerada na medição de 1.600 quilos, né, da queda simulando um trabalhador de 100 quilos, o sistema instalado ele veio para garantir a sua segurança. Além disso, né, outros projetos, memorial de cálculo e montagem com sistemas de olhares fixos, que eu mostrei para vocês anterior, em formato passante, né, em tirantes de formato passante e também em formato de engastamento, com chumbamento químico ou com o próprio chumbamento mecânico, né, tudo isso também voltado com os testes de carga para comprovar a eficiência dos elementos, né, os sistemas, equipamentos de proteção coletiva, as placas de identificação de quantos trabalhadores, fabricante, tudo mais, para ter um rastreamento destes elementos. A entrega aos clientes, como eu já falei anteriormente, laudo técnico com as informações após montagem, relatórios diários de montagem, certificação de elementos comerciais e a RT de engenharia própria. Quando eu trato aqui certificação de elementos comerciais, nós não somos desenvolvedores de equipamentos. Nós temos aqui, inclusive, nesse simpósio, os apoiadores, patrocinadores, várias empresas que a gente adquire esses equipamentos, né? Não cabe aqui falar o nome e marca de cada equipamento, mas a gente faz aquisição e são empresas que a gente já conhece e são conceituadas que eu faço a aquisição do olhal ou dos chumbadores ou dos elementos químicos e a empresa já envia para nós a certificação comercial, que foi os testes que eles fizeram, né? E a gente entrega isso ao cliente, junto com o relatório, com as informações técnicas. Certo, pessoal? Então, isso é o que eu queria trazer para vocês, que é um case de sucesso que a gente teve na implantação de parques eólicos. Então, a gente trabalhou desde a engenharia, a construção, né, a certificação dos olhares, a parte da análise de riscos, procedimentos, rede de transmissão, as próprias edificações, pavilhões, escritórios, até o treinamento dos trabalhadores com relação a esses procedimentos e análises, sempre visando o trabalho seguro dos nossos trabalhadores. Tá ok? Um pouquinho só da nossa história, mas nós que viemos das entranhas do sul do Brasil, né, Jean? O Jean levou azar, ele e o Joaquim foram visitar a Serra do Rio do Rastro, mas eles levaram um tempo ruim para lá. Eu trouxe a chuva para São Paulo e eles levaram para lá. Tá ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, David, pela apresentação. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer? Sim. Só eu falo aqui, hein, gente? Queria fazer uma pergunta, não talvez diretamente ao David, mas a todo mundo aqui presente, que essa questão de estarmos perfurando estruturas pré-moldadas, que muitas vezes estamos trabalhando com aço protendido, tem alguns clientes que não deixam fazer esse tipo de perfuração, exposição de ferragem, diminuição da resistência da estrutura, tem vigas que não são tão grandes, colunas, né? Então, gostaria de colocar essa questão internamente para ver a opinião de alguns colegas sobre o assunto. Tem algum fabricante aqui de estruturas pré-moldadas que queria corroborar com o assunto? Bom dia. Eu faço instalações e eu tenho resolvido esse problema de pré-formados abraçando a viga. Eu nunca faço um furo na própria viga. E tento, inclusive até em metálicas, também nunca fazer algum furo para não danificar a estrutura. Tá? Então, a solução que eu tenho achado é sempre criar soluções que você abrace essa viga e coloque parafusos maiores, faça alguma chapa que envolva aquela viga, ok? Nessas situações, o que acontece? Eu mostrei ali, inclusive, para vocês, uma vista em corte de uma estrutura alveolar. Essas estruturas alveolares, a maioria dos fabricantes não permitem furação. O que a gente faz? A gente faz contato com a engenharia de fabricação do pré-moldado,
Tipo, nós temos, na nossa região, em Santa Catarina, nós temos grandes fabricantes de pré-moldados, a gente faz contato com eles, pede autorização, ou eles vão até o local e nos indicam qual o local que possa ser feito a furação ou o corte, enfim, tá? Ou sem autorização da empresa, a gente não faz a execução da atividade. E a parte de concretagem, obviamente, né, a gente exige a resistência mínima de concreto também para estar fazendo essa furação, mas sempre com o projeto em mãos. Que, infelizmente, feliz ou infelizmente que seja, os pré-moldados eles têm várias formas e formatos. Então, cada um fabrica conforme a sua engenharia. Tá? Tem uma norma base, mas cada um fabrica conforme a sua engenharia. Então, a gente sempre busca a informação junto ao fabricante para estar fazendo essas atividades. Uma pergunta aqui. A minha experiência na execução de pontos ou sistemas de ancoragem em estruturas com proteção, pedir o projeto, onde que estão os projetos, porque os feixes, normalmente os feixes de protendidos, eles vão passar em lugares específicos. Se eles estiverem distribuídos, você ainda pode detectar os feixes, mas aí fica arriscado romper um feixe de proteção. Mas se tiverem feixes protendidos concentrados, dá com bastante segurança de você instalar pontos de ancoragem entre esses feixes. Tem uma pergunta lá. Vai no profundo, João, que eu atendo aqui. Então, David, nesses parques eólicos, aí, eles estão bem retirados. Eu queria saber o que vocês têm de apoio no socorro se houver um acidente. Então, boa sua pergunta. Os parques eólicos que a gente faz esse tipo de gestão, geralmente as equipes elas são internas. A equipe interna é preparada para essas questões de resgate. Então, constantemente a gente está fazendo as simulações de resgate, tanto em aéreo quanto de torres. Então, isso é feito sempre essas simulações. Tá? Mas sempre o serviço de resgate também, porque existe um tempo de resposta, né, entre chegar ao serviço de resgate especializado e o socorro da vítima. Geralmente, a própria equipe do aéreo, né, a própria equipe do parque, está preparada para fazer o resgate do trabalhador. Depois que o trabalhador estando no chão, automaticamente é mais ou menos o tempo de resposta da equipe de resgate pública, no caso, já fazer o resgate dele em solo. Tá? Obrigado. Só queria, na verdade, complementar. Meu nome é Denner, sou da empresa Leonardo Pré-Fabricados. Queria oportunamente só complementar a questão do colega. De fato, os pontos quanto à resistência do concreto, tá, e o projeto estrutural são dois pontos primordiais para a gente poder colocar os insertos ou fazer qualquer furo. A qualidade da estrutura está atrelada efetivamente ao concreto de cobrimento. Né? Ele protege, né, ou seja, da saúde da armadura que está interna. Quando a gente tem uma armadura passiva, como a proteção, é necessário que a gente redobre os cuidados, porque qualquer danificação da seção dessa armadura, a gente vai causar um dano maior para o elemento estrutural. Então, é necessário, e é muito prudente, que a gente acompanhe o projeto, claro, e existem aparelhos hoje que a gente consegue detectar aço com uma boa assertividade, né? Ferro detector. Então, a gente consegue um aparelho eletrônico, colocar na face do equipamento e encontrar as linhas de armadura. Isso são porque, às vezes, você tem um projeto, está estimado em algum local, mas, efetivamente, a construção faz com que essa barra de aço, no sinal, ativa ou passiva, ela saia daquela localização. Então, com o ferro detector, a gente consegue imprimir, encostar o equipamento na face e consegue encontrar bem essa barra. Né? E importante, se a gente deixar o furo, a gente tamponar esse furo, para que os agentes agressivos, enfim, não venham a causar mal de durabilidade também. Tá ok? Disposição. Muito obrigado aí pela contribuição. Parece que tem uma outra pergunta aí ao lado, né? Sim, aqui, olha. Aqui, ó. Bom dia. Meu nome é Wagner Neves. A gente executa serviços de profissionais de acesso por corda em aerogeradores.